Sejam bem-vindos ao episódio de estreia do PodMed. Eu sou o Samuel, diretor de eventos do Centro Acadêmico. Sou do 5º termo, a turma 9 aqui da FAI. Oi, pessoal, eu sou Ana Carolina Monari, eu sou do 5º termo também da FAI. Eu sou diretora administrativa do Centro Acadêmico e esse é um projeto voltado para os alunos da faculdade para tirar as dúvidas no dia a dia, interesse sobre o desafio da formação médica e tudo mais. Aqui nós vamos abrir esse espaço para conversar sobre as práticas diárias, sobre saúde, sobre bem-estar, recebendo profissionais, como hoje, que vão falar sobre essa rotina e sobre também o processo de graduação. E para começar com o pé direito, nosso convidado de hoje é o Dr. Guilherme Dias Bonadimã. O Dr. Guilherme é formado pela Universidade Estácio de Sá, com pós-graduação em Gestão e Liderança em Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em Saúde Pública pelo Mackenzie e em Pneumologia pela FGMed. E atualmente ele é mestrando em Saúde Coletiva pela Santa Casa de São Paulo, é docente do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina e tutor da pós-graduação EAD da Medicina da Família e Comunidade na Unifesp. Com essa trajetória que une ensino, clínica, pesquisa também, né? Nós vamos conversar com o Dr. Guilherme, que vai trazer reflexões sobre esse processo e também sobre a saúde mental dos profissionais e dos estudantes. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E a nossa primeira pergunta, assim, se você pudesse dar um conselho para você calouro, hoje em dia, qual seria? Bom, obrigado pelo convite, primeiramente. Qual que seria meu conselho para mim, calouro? Eu acho que respira, espera um pouquinho. A gente entra com uma vontade muito grande de fazer coisas, né? Eu acho que, a gente vai falar um pouquinho de saúde mental, eu acho que isso acaba dando uma ansiedade já logo no começo. Muito. E se você não dá uma parada para respirar, você vai virar uma bola de neve, essa questão. Então eu lembro que os primeiros anos de faculdade para mim foram bem intensos, tive síndrome do pânico. Então acho que eu falaria para mim mesmo para eu dar uma respirada. Já é um ótimo conselho pra gente, inclusive. Dr. Guilherme, começando assim do início. Tá. Qual que foi a sua motivação para escolher o curso de medicina? Eu sempre quis fazer ciências. Eu sempre... Quando eu era mais novo, minha professora de primeira série falava, quando encontra comigo na rua, ela sempre fala isso. Eu falava que eu queria curar o câncer. Minha meta era fazer alguma coisa pro câncer. Meu pai morreu de infarto quando eu tinha 13 anos, e aí isso já me fez ter uma guinada um pouquinho para a área de saúde. Tanto é que os primeiros prontuários que eu li depois, quando eu estava na faculdade, foi o do meu pai, para entender se estava tudo certo e tal. Só que eu decidi realmente no terceiro colegial. Até ali eu estava mais para biomedicina, para bioquímica, farmácia, eu gosto bastante da parte do laboratório. E aí, no terceiro colegial, eu tive minha primeira crise de pânico. E aí eu fui para um cardiologista, porque eu não tinha percebido que era crise de pânico, achei que eu não estava infartando. E ele conversando comigo, ele falou, cara, você fala bem, você é inteligente, você gosta de estudar, você gosta de ler. Eu faria medicina. Se você for fazer medicina, você pode trabalhar como biomédico, você pode trabalhar como pesquisador laboratório, igual eu pensava em fazer. Mas você vai ter um leque maior de opções. Se você for fazer biomedicina, você vai ter um leque mais limitado. E aí, ele me tocou essa ideia e eu gostei dessa ideia. A princípio, eu entrei pensando que eu ia mais para essa parte do laboratório, depois eu percebi que realmente gostava de falar. Mas foi quando meu pai morreu que foi o start, e no terceiro colegial que realmente eu decidi. Muito bom. Professor, e sua rotina hoje? Como você consegue equilibrar tudo? Quais são as áreas que você está atuando? Você está só no hospital? Está só na faculdade? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Hoje eu tô mais na FAI, tô mais dando aula para vocês, e na Santa Casa de Adamantina. Às vezes eu tô na Santa Casa de Lucélia também, mas é mais raro. Agora eu tô ficando mais aqui, até porque eu dou aula para vocês aqui na Santa Casa, então faz mais sentido. E a aula da Unifesp, que é 2 vezes por semana. Então vamos colocar aqui que meu dia normal. Eu apresento um programa na rádio de quarta-feira também, eu sou preceptor da Liga de Clínica Médica. Tem mais alguma coisa?
E as atividades extras que a gente faz com vocês. Então, TCC... Muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. O meu dia, normalmente, começa umas 6h30, pra gente chegar aqui 7h30, né? E acaba, eu digo assim, de eu fazer tudo que eu preciso fazer, umas 11, meia-noite. Porque aí depois que eu saio do hospital, depois que eu saio daqui, depois que eu saio da liga, eu tenho que fazer aula pra vocês pra dar no dia seguinte. Então, geralmente, até umas 8, 9 horas eu tô em casa. E aí depois das 8 em diante é a hora de fazer a parte mais burocrática no computador, né? Então criar aula, ler TCC, etc. Como que eu faço essa organização? Eu acho que é uma questão de priorizar. Então antes eu estava com consultório, eu estava também no centro, numa clínica aqui em Adamantina, e eu estava fazendo mestrado em São Paulo, então era uma questão muito de eu ficar tipo, bom, eu vou escolher fazer isso aqui primeiro. Então para eu conseguir fazer o mestrado era 2 anos, o primeiro ano eu falei, vou fazer tudo. No segundo ano eu falei, não, vou fazer o mestrado, então eu vou sair da clínica, o consultório está me consumindo mais tempo do que dando remuneração, o que eu gosto é da aula, então eu vou pegar isso aqui. Eu fui reorganizando a minha agenda. Então, hoje, apesar de eu trabalhar pra caramba, eu posso falar que eu trabalho 3 dias da semana só. Porque eu faço tudo isso nos 3 dias e o resto da semana eu acabo fazendo mais a parte mais tranquila, uma coisa ou outra, mas não é uma coisa tão fixa. E durante sua trajetória, quais foram os momentos mais marcantes e mais desafiadores? 2020, Covid-19. Não tem como não ser essa resposta. Sim, Eu estava formado há 1 ano só. E veio a bomba. Eu comecei a trabalhar em 2019 e eu estava nas UPAs lá no Rio. As UPAs no Rio de Janeiro eram 8, 9 médicos, então era uma coisa que pra gente recém-formado era até mais confortável do que é a realidade daqui. Porque a gente tem uma rede de apoio maior, né? Mas quando chegou ali março de 2020, que a gente começou a ter casos de Covid, começou aquela questão de reorganizar como que ia ser atendimento ali. Eu trabalhava numa UPA que era no subúrbio do Rio, que o prefeito da cidade chamava São João do Meriti, perto de Nova Iguaçu, mais para subúrbio. Ele era médico. Então, assim, teve o primeiro caso em São Paulo, ele falou assim, vamos reorganizar aqui que vai chegar no Rio de Janeiro. Então, quando começou a ter casos no Rio, essa UPA já estava com a área de Covid pronta. E a gente começou a ter as conversas de quem ia fazer o atendimento para Covid. A minha equipe, eu era o mais novo, eu era o que morava sozinho, eu era o que não tinha nenhuma comorbidade, eu era o que não tinha filho, eu era o que não morava com os pais. Então foi uma questão meio óbvia. A hora que perguntaram quem que ia fazer, eu já falei, bom, tem que ser eu, não é nenhuma questão que eu quero, não tem opção. E então eu comecei a trabalhar com Covid lá desde 2020, só que aí a gente pegou a época mais caótica, que não tinha água em mercado, faltava as coisas porque o povo começou a estocar, aí não tinha máscara. Eu lembro que para eu usar máscara lá no Rio, minha irmã, que estava morando... ela estava no Rio já? Não, ela já tinha voltado para São Paulo. Aí ela entrou em contato com os nossos amigos do interior, a gente postou no Instagram. E uma amiga nossa que está em Maringá achou uma loja que tinha máscara e ela mandou de Sedex para mim porque não tinha máscara nas UPAs lá, porque tinha acabado tudo. E aí depois eu vim para cá em abril, por eu já ter passado por isso no Rio, quando eu cheguei aqui, o secretário de saúde falou, você não topa tocar o centro de Covid que a gente vai abrir? Então, de 2020, 2021 e metade de 2022, eu literalmente só trabalhei com Covid. Então, foi com certeza o ponto alto, assim, negativo, o mais negativo e mais marcante da toda a minha carreira, tanto a época de estudante, foi com certeza a pandemia. Guilherme, se nós observarmos a formação médica hoje, principalmente para quem está na graduação, como nós alunos, o que falta em termos de suporte psicológico e emocional, né, durante essa formação? Olha, eu acho que muito da falta vem da minha classe. Eu acho que os professores, a gente acaba cobrando uma grande quantidade de tarefas de vocês, às vezes até não levando em consideração que vocês têm outras tarefas de outros professores para fazer. Eu tinha um professor que falava uma coisa que eu odiava, e uma vez eu já falei para vocês isso, eu lembro que quando eu falei eu ainda fiquei mal depois, que era, o dia de vocês tem quanto tempo? Que hora que acaba o dia de vocês? Ah, professor, eu tenho tal coisa. Beleza, vai dormir mais tarde. É uma coisa que a gente acaba acostumando, mas a gente cobrar isso é meio que desumano. Então, para mim, por exemplo, eu descobri minha rotina para vocês, é uma coisa que é meu natural. Até quando eu tô de férias, a minha vida é desse jeito, fazendo um monte de coisa. Eu dou palestra voluntária, eu faço bastante serviço voluntário. Então, eu tô acostumado a viver até meia-noite, mas nem todo mundo também tem esse pique. Então, a gente, dessas cobranças, por mais que hoje em dia exista o suporte psicológico, que na minha época não era tão falado,
a gente ainda cobra demais de vocês. Então eu acho que falta um pouquinho de empatia, talvez, da gente que está do outro lado, de tentar abrir umas exceções às vezes, a gente pensar adaptado. Então, por exemplo, eu sei que tinha um aluno aí numa das semiologias que estavam com crise de pânico de ir para o hospital. Então a gente tentar dar uma adaptada para ele conseguir superar isso daí. Então vamos colocar você com o grupo, com seus amigos, vamos quebrar essa regrinha que a gente faz no aleatório, etc. Talvez pensar um pouquinho mais adaptado aí para esses casos que precisam. Vamos colocar uma equidade. Sim. A gente dá um tratamento diferencial para quem está precisando. E como que foi viver essa situação de estresse, essa ansiedade ao longo da carreira? Eu acho que foi uma questão muito de ir aprendendo. Como eu tive crise de pânico já desde a terceira colegial, na faculdade, nos primeiros anos também foi bem difícil. Foi muito uma questão de eu ir aprendendo como eu lidar também. Acho que você ter uma rede de apoio faz uma diferença muito grande. Então lá no Rio, por exemplo, as minhas crises, a minha saúde mental melhorou muito depois que eu comecei a ter os amigos que estavam mais comigo, não aquela questão de colega, mas aquela família assim mesmo, sabe? Uhum. Então eu não tive, os últimos anos praticamente eu não tive mais crise nenhuma. E na época do Covid também, que foi uma grande estresse pra mim, foi muito disso. Eu acho que a pior parte pra mim foi quando eu não podia ter contato com as outras pessoas. E aí isso pegava bastante. Principalmente no começo, que a gente não sabia, eu tinha uma insegurança muito grande de ficar com outras pessoas, porque eu tava atendendo o Covid. Então, eu me isolei total. Quando eu voltei pra Lucélia, por exemplo, eu fiquei uns 20 dias sem sair do meu quarto. Minha mãe levava comida pela janela, porque a gente não sabia se eu tinha tido alguma coisa. Então eu fiquei usando máscara aqui antes de ser obrigatório usar máscara. Quando o dia que ia acabar meu isolamento, que eu ia começar a tirar máscara, foi quando começou a ser obrigatório usar máscara todo mundo. Então tem até uma pessoa que trabalhou comigo em 2020, 2021, que quando me encontra, fala assim, eu não tô acostumado a ver seu rosto, porque desde que você veio pra cá, você tava de máscara. Então eu nunca vi você sem máscara. Caiu em 2023, o pessoal falou, esse é o seu rosto. Eu nunca tinha visto seu rosto. E era uma coisa comum, porque realmente eu fiquei muito tempo usando máscara. Mas eu acho que a questão da rede de apoio faz uma diferença muito grande. Você ter pessoas ali que vão te apoiar. Você não precisa carregar tudo sozinho. Então você ter esse entendimento é uma coisa que demora para você entender isso, porque às vezes a gente quer fazer tudo sozinho. Uhum. Mas eu acho que a hora que você entende isso faz uma diferença muito grande. Eu estou a quase 3.000 quilômetros de casa e eu sei bem a importância disso. Realmente. E os estudos mostram que 60% dos alunos passam por esse processo durante a graduação. E nesse processo, Guilherme, teve alguma coisa que fez você perceber esses sinais? Como foi perceber tudo isso? Teve algum momento que você parou e pensou assim, eu preciso de ajuda? Tá. Bom, na primeira vez já que eu tive no colegial ainda, eu já procurei ajuda. Então eu passei durante o primeiro ano, fiz um ano só de cursinho. No ano de cursinho que eu fiz eu fiquei com acompanhamento psicológico, passando com psiquiatra também. Depois, no primeiro e segundo ano de faculdade, ele tirou minhas medicações, ele falou só para mim continuar com a parte psicológica. Mas eu já estava no Rio, então aí ficava mais difícil para fazer para atendimento aqui também. E aí eu acho que foi o sinalzão para mim ali nos primeiros anos. Foi quando eu percebi que eu não estava conseguindo ir para aula. Já teve vezes que eu me arrumei, eu ia até a faculdade, eu não entrava na sala, ou eu ia até a porta da casa com a mochilinha assim e voltava para a cama, enfim. E no Covid, para mim o grande ponto, apesar de eu olhando assim, eu percebo que estava muito claro, porque eu chorava todo dia que eu saía de lá, era uma coisa que era comum, na verdade, meus colegas no Rio também acontecia isso, o povo chorando nos corredores, assim. Mas quando eu vim pra cá, principalmente, quando eu saí da Covid, era comum eu parar em algum lugar, chorar um pouquinho antes de ir pra casa para não preocupar minha mãe. Só que o que me fez ter essa noção realmente é porque eu estava fazendo a primeira pós, que foi de gestão, e teve uma aula com um psiquiatra que perguntou pra gente dar de 0 a 10 a saúde mental, cada um falar a sua saúde mental. E eu falei 3 com uma naturalidade. E aí a aula parou pra eu ficar tipo, por que você falou 3? Todo mundo falou 7, 8. Aí eu falei, eu trabalho com Covid agora, tal. Eu expliquei minha rotina. Aí todo mundo ficou, nossa, não entendi por que você tá assim, mas precisa fazer alguma coisa e tal. E pra mim foi um wake-up call ali, né? E aí depois disso eu comecei a tentar fazer alguns exercícios físicos, que isso me ajudava bastante. Comecei a fazer estratégias que eu pudesse encontrar com outras pessoas. Então, por exemplo, eu saía para correr todo dia. Então, eu troquei o meu choro pela corrida. Todo dia que eu saía da Central Covid, eu saía para correr com algum amigo meu. A gente ia para uma estrada de terra, onde não tinha ninguém. A gente podia ficar sem máscara. Cada um ficava do lado da estrada de terra para eu não ficar preocupado de passar alguma coisa para ele. Só que aí teve alguém para conversar comigo também.
E aí eu engrenei nesse exercício físico na época também, então foi o que me ajudou bastante na época. Um bimestre depois, 2 meses depois, a gente teve outra aula com o psiquiatra, ele perguntou pra todo mundo depois como estava a saúde mental, o meu já tava 9. Aí depois a que gente... beleza. Não, melhorou né? drasticamente, demorou drasticamente. Mas eu achei outras formas de, como colocar, queimar essa coisa negativa que saía comigo quando eu saía num lugar que tava cheio de gente doente, alguns morreram depois. Então, de vez eu chorar, de vez eu ficar deprimido em casa, eu botei no exercício físico e isso me ajudou bastante. Uma ótima dica pra gente hoje em dia. Doutor, me fala uma coisa. Quais fatores você considera que é mais impactante na saúde mental dos médicos, principalmente os jovens que estão entrando hoje em dia? Eu acho que essa vontade de fazer muita coisa, e a nossa geração, a de vocês mais ainda, a gente acaba pegando muito essa questão da internet, que a gente vê que tudo é perfeito e dá tudo muito certo, então a gente pega, tipo, os médicos aí postando só... Eu, por exemplo, só postando viagem, eu nunca posto a parte ruim, eu só posto eu viajando, eu só posto eu fazendo coisa legal. E aí a gente sente que a gente precisa estar dessa forma também. Eu tive uma visão diferente de rede social, porque eu estudei com uma pessoa que era famosa na internet, né? Hoje ela é mulher do Alok, do DJ, a Romana, então desde aquela época ela já era bastante conhecida na internet. Menos, né? Mas hoje ela é bem mais. E eu tive essa visão de fora. Então, o pessoal que posta muito na internet, os influencers, etc., geralmente eles têm estratégias para isso. Eles não estão só fazendo a vida deles, estão trabalhando. É um trabalho deles aquilo ali também. Então, muita coisa pode ser roteirizada. Eu lembro que a rotina que ela postava da nossa sala de aula não era a rotina que a gente vivia muitas vezes. Então, ela mostrava uma perfeição que não precisa existir. Então, eu acho que isso acaba gerando uma cobrança. Eu tinha outros amigos influencers, eu lembro que, por exemplo, uma vez eu tirei 9 numa prova e a minha outra colega tirou 4. Ela pegou a minha prova, ela postou no Instagram como se fosse a prova dela. E aí, o pessoal, tava todo mundo tipo, nossa, como que você consegue fazer, estudar, toda, academia, né? Não sei o quê, ainda tirar 9 em pediatria. Eu lembro que ela ainda filmou a professora de pediatria passando lá no fundo, a professora falou assim, precisa estudar mais, hein? Porque ela tinha tirado 4. E ela colocou, olha, eu tirei 9 e a professora tá me cobrando ainda de melhorar. Eu lembro que tinha alguns colegas, porque lá no Rio era muito forte essa questão do influencer, né? E aí eu lembro que tinha alguns colegas que, por exemplo, tava tendo a apresentação de um trabalho de outro grupo, só que o trabalho tava bonito. A pessoa subia no palco e ficava do lado, assim, concordando como se estivesse apresentando junto também, por 15 segundos, que era o tempo do vídeo, e descia. Eu já gravei vídeo pra pessoas, assim, que a pessoa fala assim, me grava lá rapidinho. E só eu o tempo do gravava, story, né? Era engraçado que a pessoa que realmente estava apresentando ficava tipo, O que o que aconteceu? E aí a pessoa subia, dava uma concordada, assim, e descia. Já aconteceu comigo, pegaram meu trabalho, minhas provas, postarem como se fossem deles, enfim. E quem tá vendo, acaba você se cobrando, fala assim, pô, como que eu não consigo? Eu não tô conseguindo acordar para ir pra faculdade e estudar depois, e essa pessoa tá conseguindo ir pra academia às 5 horas da manhã, indo pra faculdade, toda, né? depois tirando 9 em pediatria, fazendo trabalhos maravilhosos, e eu não consigo. Então eu acho que essa cobrança nossa é muito forte, e hoje em dia com a rede social ela é muito mais forte. Então eu acho que isso que afeta muito, não só durante a faculdade, mas depois quando a gente se forma também acontece isso. Você vê aquele colega ali que formou na mesma época postando um consultório maravilhoso. Ele não postou toda a treta que ele teve que fazer para ele conseguir pagar esse consultório. Ele postou só o consultório pronto, maravilhoso. Exatamente. Então a gente sente que a gente precisa fazer mais. Enquanto eu tô falando, eu tô me julgando, que eu tô lembrando das minhas fotos postais, sempre essas coisas também. Mas eu acho que é muito disso. A nossa cobrança própria acaba afetando muito a saúde mental. Concordo. Doutor, aproveitando essa visão que você tem enquanto gestão e enquanto professor também, como as instituições de saúde, de educação, de ensino, como geral, elas podem trabalhar para tanto os profissionais como os alunos também ter esse processo melhorado, assim, né? Melhorar esse apoio psicológico. Eu acho que muito vai também da gente conseguir identificar melhor quando isso está acontecendo, mas eu sinto que a gente não consegue ainda. Por exemplo, a FAI ela faz bastante coisa. A gente na semana passada, essa semana na verdade, a gente teve um treinamento para falar sobre acessibilidade, para atender os pacientes, os alunos que conseguir atender melhor os alunos que têm alguma neurodivergência, por exemplo.
A palestra, como uma pessoa que estava ali assistindo, provavelmente não conseguiu atingir essa meta. Ao meu ver, talvez tenha sido até porque, obviamente, é difícil organizar uma coisa para públicos diferentes. Então, a gente estava com professores da medicina, do direito, enfim, foi para todos os professores da FAI. Então, eu acho que acaba sendo um público diferente. Eu percebi que tinha algumas pessoas que estavam dentro ali da palestra, mas para muitos de nós, eu acho, principalmente para o pessoal mais da ciência, não pegou. Então tinha até uma das pessoas que estavam com a gente, era um profissional que era especialista nisso, e ele falou assim, eu desaprendi. Porque eu acho que vai muito de como é passado. Então eu sinto que talvez a gente ainda não aprendeu a falar sobre isso. Quem tem essa visão acaba sendo mais por uma questão pessoal, igual eu sinto muito que foi comigo, que não é uma questão que a gente consegue aprender muito ainda, porque eu acho que não foi passado ainda como ensinar isso, talvez. E aí volta para a questão de empatia. Se a pessoa não sente que ela precisa aprender, que ela precisa ajudar ali, se ela não está sendo empático com os outros, ela não vai estar interessada, independente do que vai estar falando. Né? Então eu acho que muito vai também da gente conseguir reconhecer melhor, então essa parte do diagnóstico, talvez até treinar os professores para ter essa visão também, não só... Porque a gente da medicina acaba tendo uma facilidade maior para ver essas coisas por causa do olhar clínico, mas isso não é uma coisa fácil para qualquer um, a gente aprende isso, né? Então eu acho que talvez essa questão de ensinar os professores a reconhecerem melhor, só que essa questão de como lidar, eu acho que é caso a caso, não tem como falar uma receita de bolo. Então, os professores reconhecendo, a gente tem um acesso ao SAP para conseguir conversar com eles e tal. Só que eu acho que é igual alguém do SAP falou isso nessa semana. Não, essa pessoa da palestra falou isso. Esses órgãos precisam ser provocados. Eles não vão aparecer do nada na sala e falar, nossa, a gente precisa ajudar aquele aluno ali. Eles precisam ser provocados. Eles precisam que alguém reconheça, para alguém entrar em contato e falar, a gente precisa de ajuda aqui. E aí eles vão vir ajudar. Só que se a gente não reconhecer as horas que a gente precisa provocar, então se a gente não conseguir identificar para a gente chamar ajuda, não adianta. Então eu acho que vai muito de ainda, talvez, ensinar e treinar a gente nisso também, da questão de reconhecer quando que esse aluno a gente precisa que a gente arranje ajuda para esse aluno. E não só para o pessoal que faz diagnóstico realmente, mas uma questão de todos os funcionários saberem reconhecer. Eu já vi aluno chorando durante prova, eu já vi aluno que não consegue fazer quando consegue fazer as atividades ali, porque tem um ataque de pânico na hora, ou que não aparece na semana de prova porque fala que não conseguiu vir e tal. Então eu acho que... E às vezes isso passa batido. Muitas vezes a gente acaba fazendo alguma coisa, mas dependendo de quem vê, dependendo de quem ele conversar, isso acaba passando batido. Então talvez até fazer mais um protocolo mesmo, assim, sabe? Igual a gente tem em hospital. A gente, se acontecer isso, procurar tal lugar. Se acontecer tal coisa, meio que protocolado. Sinal, isso. Não só uma coisa subjetiva, deixar uma coisa mais objetiva. Sim. Doutor, e como que lida com essa pressão por desempenho durante a graduação? E depois também na vida profissional? Eu já conversei isso algumas vezes com alguns alunos, já falei isso em algumas salas. Eu acho que muito vai de você entender, falando em graduação, que você não é aquela nota. Aquela nota é uma prova daquele dia. Isso não significa que você não saiba coisas, porque fazer prova é uma questão estressante. Então, dependendo do dia, mesmo que você saiba, você não vai conseguir responder as coisas certas. Então, eu acho que vai muito dessa questão de entendimento. Eu lembro que quando eu estava no 3º ano, foi quando eu entendi isso. Que eu não era. Eu acho que a gente está passando por isso. Vocês precisam começar a entender isso. Que tem, por exemplo, eu sempre fui de ensinar. Então, desde a época de escola, assim, colegial, eu era monitor das coisas. Na escola que eu estudava, se você pegasse um aluno e esse aluno tirasse mais que 7, a pessoa que deu aula para ele ganhava 1 ponto na prova. Então eu peguei 1 em cada matéria para eu ter 1 ponto garantido em todas as provas e eu não precisava me matar depois. Porque eu sempre fui desse de pensar em não me matar. E aí eu lembro que na faculdade eu demorei para entender isso. E aí quando eu comecei a dar aula para os alunos, meus amigos, meus colegas lá de novo, eu percebia que eu sabia ensinar, mas às vezes eu não sabia escrever, não sabia na hora da pressão ali e tal. Então foi muito de eu perceber que eu não era essa nota. Então
Por exemplo, em Semiologia 1, eu fiquei com média 6,7. Eu sou professor de Semiologia hoje. E eu lembro que eu sabia fazer aquela prova. Só que no dia que eu fui fazer a prova, a minha professora ainda falou assim: o que aconteceu? Que você fez tudo isso aqui na prática e na hora de escrever você não conseguiu escrever. Eu falei assim: não sei, professora. Nervosismo. Eu tava nervoso na hora, tem muitas questões ali. Quando a gente ela fez uma prova oral, eu sabia responder tudo. E aí, na hora de escrever, eu não conseguia escrever. Então, vai muitos fatores ali. Você aprender a fazer prova. Então, depois eu aprendi a fazer prova também, de ficar mais tranquilo. A minha faculdade não é igual aqui que vocês têm semana de prova. A gente tinha semanas de prova, eu tinha semana de prova. Então, tinha dia que eu tinha 3, 4 provas no mesmo dia. E aí, eu entendi depois que era humanamente impossível eu ir bem nas 4 provas no dia que eu fiz. Quando eram assuntos diferentes. Então eu comecei a falar assim, bom, eu vou escolher qual prova eu vou melhorar aqui agora. E eu vou aceitar que essas últimas aqui eu posso fazer exame dela, mas eu vou priorizar essas outras aqui. Então eu comecei a entender um pouco melhor essa parte. Quando eu comecei a entender essa parte, o exame não existia. Eu só ia para exame quando eu queria. Porque aí eu falava, então, ó, tem 4 matérias, eu vou estudar para 3, essa daqui eu vou fazer exame. E aí eu passava nas 3 uma boa, e a que eu deixava pro exame eu conseguia fazer exame de certo. Ou eu falava, eu vou priorizar nessa no primeiro bimestre, no segundo eu vou priorizar tal matéria. Mas eu começar a aceitar que eu ia ter falhas algumas vezes, me deu uma liberdade, tirou um peso das minhas costas, e quando a falha acontecia, eu ficava, ok, eu vou melhorar agora. E eu já estava esperando que fosse acontecer. Só que eu aceitei que podia ter falhas, entendeu? Eu vim muito com uma cabeça de colegial, talvez, que você precisava ter com as notas tudo certinho. Eu sou filho de professor, então minha mãe olhava meu boletim na faculdade. 3 filhos de professor se olhando aqui tem. Então, minha mãe olhava nota na faculdade, minha mãe olhava nota. Então, até eu formar. Então, quando chegou uma hora que eu falei assim, mãe, vamos conversar sobre minhas notas. Eu não posso fazer isso. Mas sabia que eu faço 4 provas nesse dia? Eu falei assim, não sabia. Vamos olhar a matéria? Eu vou te mostrar o livro que eu tenho que ler pra fazer essa prova. Quantidade de eu fui assuntos. botando ela dentro. Eu falei assim, não, realmente, não tem como você passar tudo isso aqui. Então vamos priorizar. Então aí eu saí dando umas priorizadas e isso deu uma leveza muito grande. E aceitar que algumas vezes eu ia falhar. Eu não precisava ser uma pessoa que ia tirar 10 em tudo. Eu fiz o meu melhor, então eu tinha que fazer o meu melhor, obviamente. Eu morava no Rio, não ia deixar de fazer faculdade para ir pra praia, por exemplo. Sim. Mas eu podia ir pra praia. Então, um fim de semana que eu quisesse ir pra praia, eu ia pra praia sem me sentir culpado. Eu precisava ir, às vezes, sair dali. A gente se cobra muito hoje em dia, a gente se cobra demais. Então, assim, eu não posso sair enquanto eu não acabar de fazer tudo que eu preciso tirar 10, eu preciso passar nisso. Sim. E você acaba deixando a vida de lado e focando só nisso. A gente se cobra demais. Chegando no final de semestre mentais. Agora, né? Assim, esse primeiro semestre. Essa aqui é a parte do podcast que a gente vai voltar várias vezes, escutar várias vezes, que você não depende dessa nota. Exatamente. Que nem tudo define isso, né? Professor, tanto os alunos como vocês, profissionais, como as parcerias na prática podem ajudar? Essa rede de apoio, como ela pode funcionar melhor na prática, assim, entre vocês? Eu vou falar minha experiência pessoal. Eu comecei a perceber muita melhora para mim em relação à minha saúde mental quando eu comecei a falar sobre saúde mental. Então eu tenho muitos amigos, por exemplo, que são meus amigos desde sempre, estudou primeira série comigo, por exemplo. Uhum. Só que eles não reconheciam muitas vezes quando eu estava mal. Eles interpretavam, quando às vezes eu estava tendo um ataque de pânico, eles interpretavam como eu estava de bom humor, que eu não queria conversar, eu só estava querendo ficar quieto. E aí muitas vezes, quando eu era adolescente principalmente, eles me deixavam de lado quando eu estava passando mal, porque eles achavam que eu não estava querendo sair com eles mesmo. Quando eu comecei a explicar o que eu estava sentindo, porque no começo eu tinha vergonha, ainda eu sou de uma geração de transição de saúde mental, né? A geração de vocês fala sobre saúde mental. A minha também fala um pouco agora, só que a geração dos meus pais, o pessoal que criou a gente, não se fala sobre saúde mental. Então, quando eu comecei a ir no psicólogo, era segredo eu estar indo no psicólogo. Não era pra contar pra ninguém, não deixa ninguém saber que você tá indo no psicólogo. Depois eu descobri que familiares próximos a mim tinham ido no psicólogo antes também, que eu não sabia, porque era uma coisa que era escondido na época. Então era uma coisa também que eu escondi dos meus amigos durante a adolescência, que eu tinha síndrome do pânico. Depois da faculdade, eu comecei a melhorar, perceber um pouco mais isso, e eu falei sobre. Então, quando eu passava mal, eu explicava o que aconteceu. Eu tive essa conversa com eles mais de uma vez. Geralmente depois que eu já estava bem, né? Porque eu não estava mal, não conseguia conversar com ninguém. Só que depois, aquele dia que estava assim, assado, eu estava passando mal.
você podia ter me ajudado assim, assim, assado, não me deixa sozinho, conversa comigo. Eu começo a ficar assim quando eu tô fazendo isso. Eu tenho alguns tiques que eu consigo perceber, geralmente. Então, se eu estiver fazendo tal coisa, é porque eu vou começar a ter uma crise. Então, eu comecei a ensinar eles a reconhecerem a minha crise. Eu acho que muito... É a mesma resposta da questão das notas. Eu acho que foi muito uma questão de eu aceitar essas minhas falhas e não ser uma coisa que eu tenho que ter vergonha. Uma coisa faz parte de mim. Então, eu ensinei pessoas ao meu redor a reconhecer essas questões. Depois do Covid, por exemplo, eu conversava sobre isso. Então, por exemplo, eu já falei mais de uma vez, quando eu falei aqui, já falei na rádio, já falei outras vezes, que eu chorava todo dia que eu saía desse Covid. Então, não é uma vergonha você ter esses momentos também. Então, eu acho que vem muito disso, da gente aceitar que essas pessoas entrem na nossa barreira. Porque, às vezes, a gente tem uma galera que tá próxima da gente, só que a gente não se abre com eles, não fala que a gente tá mal, não explica que a gente tem ansiedade, que a gente tem depressão. E muitas vezes tem pessoas que a gente vai contar e não vai mudar nada, mas tem muitos que vão, tem muitos que vai fazer diferença a hora que contarem, vão tentar estar mais próximo, vão começar a tentar reconhecer sinal e vão estar junto com você. Algumas vezes a gente não consegue tomar uma atitude que a gente sabe que precisa tomar, e a hora que vem alguém que próximo de você e fala, vamos fazer tal coisa, você fala, vamos. Era aí, tava precisando do empurrão mesmo. Então eu acho que muito deixar eles entrarem também, sabe? A gente aceitar nossas falhas, a gente saber falar sobre, não ser uma coisa que é vergonha, a gente contar com as pessoas. Não precisa sair falando na rádio igual eu faço, mas contar pros seus amigos, contar pra sua família o que tá acontecendo. Às vezes você não consegue contar na hora que você tá mal, mas depois, geralmente a gente tem ser fluido, né? Que tá mal, tá bem, tá mal, tá bem. Aproveita esse momento que você tá bem e tenta conversar. Para as pessoas perceberem na próxima vez que você ficar mal. Porque a hora que você tiver ajuda vai fazer uma diferença muito grande. E para além de você, também ajuda o outro a reconhecer os seus Exatamente. próprios sinais, Sim, né? sim. E a falar sobre. Na hora que você puxa ali aquele assunto, o outro já se sente mais confortável também para reconhecer. Né? Tipo assim, nossa, eu também sinto isso. Então pode ser que o problema também seja meu, né? Exatamente. E quais práticas no dia a dia o senhor começou a tomar para melhorar a saúde mental? O exercício físico eu já falei. Sendo bem sincero, pós-pandemia ele ficou mais irregular. Mas quando eu tava na época que eu precisava assim, de saúde mental, era uma coisa que eu fazia muito. Agora eu faço porque eu quero, então não é uma coisa que eu vejo mais como um remédio, digamos assim. Eu tenho uma relação muito grande com a música também. Então eu tenho no meu celular uma playlist de ataque de pânico. Que são as músicas que geralmente, quando eu tô tendo um ataque de pânico, me ajudam bastante desde a 8ª série, desde o colegial, quer dizer. Meus amigos conhecem essas músicas. Então é até engraçado que às vezes quando eu tô passando mal, alguém coloca a música do meu lado e eu já percebo que as pessoas perceberam que eu tava passando mal. Mas eu acho que é muito de você perceber o que faz bem pra você. Então eu já tive uma amiga que quando ela tava mal, eu achava até engraçado, mas quando ela tava mal, ela gostava de deitar no piso gelado. Então ela deitava no piso gelado e era o que ajudava ela. Eu gosto de ler também e assistir série, assistir filme. Então, por mais que a minha rotina seja corrida, eu tenho um horário que eu vou fazer isso. Que geralmente ou é uma horinha no final do dia, ou é minha hora do almoço, ou às vezes eu consigo fazer coisas ali, eu sou bastante de multitarefas, então às vezes eu tô assistindo série quando eu tô criando aula, enfim. Só que eu me permito ter esses momentos também. Por mais que eu tenha muita coisa pra fazer durante o dia, vai ter uma horinha ali, ou mais, se Deus quiser, que eu vou parar pra assistir alguma coisa, pra ler um livro, pra fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu tô de plantão na Santa Casa, essa hora do almoço que eu vou fazer, que eu vou parar pra almoçar, geralmente eu vou só almoçar e vou assistir alguma coisa. Eu me escondo em alguma sala que não vão aparecer pra eu ficar me enchendo o saco. Obviamente eles conseguem me ligar, porque se acontecer alguma coisa eu vou aparecer. Mas não vou ficar num lugar assim, por exemplo, no refeitório comum ali que chega gente, começa a conversar com você. Eu quero ficar tranquilo assistindo alguma coisa. Então eu me reservo esses momentos. Eu sempre vou conseguir ter um momento que eu vou fazer isso, de eu parar para ou assistir alguma coisa, se eu conseguir ler alguma coisa, melhor ainda. Mas você precisa se permitir nessas questões. Então, por exemplo, a questão do exercício físico, na minha agenda tem a hora de fazer isso. Que se eu não for fazer isso nesse dia porque eu não tô afim de fazer exercício físico, vai ser uma hora que eu vou trocar por alguma coisa de lazer também, mas eu não vou trocar por outra coisa de trabalho. E isso tá na minha agenda, assim como tá meu plantão, como tá a minha aula, como tá meu horário de fazer a aula, o horário de lazer tá ali também. E pra vocês que me conhecem, vocês sabem que eu vou viajar pelo menos a cada um mês ou a cada 2 meses. Nossa, e aí, minha meta de vida. geralmente, em casa ainda fala assim, você tá gastando muito dinheiro com isso. Mas eu trabalho pra isso. Sim. Eu tô fazendo também o trabalho pensando nisso aqui, que é o horário quando eu vou realmente dar uma desestressada e vou pegar mais 2 meses aí de estresse puro e depois eu dou uma desestressada. Só que é uma coisa que tá
programada na minha vida. Então eu já tenho viagens, assim, até viagens pequenas, de ir para um Termas aqui do lado, mas eu já tenho coisa programada até setembro, porque eu vou ter algum momento que eu vou fugir daqui e vou ter uma válvula de escape e eu vou me permitir de fazer isso. Eu não tô com grana? Beleza, eu vou para Andradina aqui do lado, vou para Itararé, que é 2 horinhas aqui, que tem uma cachoeira legal, eu vou para algum lugar que seja perto, que eu vou gastar menos, mas eu vou ter um momento... Rio Feio aqui em Lucélia, mas eu vou sair daqui, nem se for por um fim de semana, que aí geralmente é quando eu realmente tenho uma válvula ali gigante e dou uma zerada em todos os meus problemas negativos ali. E aí depois eu volto sabendo que eu vou encher tudo de novo, só que eu vou me permitir ter esses momentos. Então eu vou pra show, eu vou pra viagem, eu faço trilha. E depois eu volto e vou seguir negativo aí por um tempo depois, só que acaba não pesando mais, entendeu? Então eu consigo... eu falo desse monte de coisa que eu faço, só que eu adoro fazer esse monte de coisa. E como eu tenho esses momentos de descanso, eles não me pesam. Então acaba que eu consigo levar um pouco mais de leveza, o que não é leve. Só que eu acho que é muito essa questão de você se permitir a fazer essas coisas, porque às vezes a gente se sente culpado de fazer também. Só que ninguém sabe sua rotina, ninguém sabe seu dia a dia. Então eu brinco com vocês, eu vou viajar na semana de prova de vocês, mas para eu conseguir viajar na semana de prova de vocês, eu já fiz muita coisa. Já passei por 6 anos de faculdade, já fiz mestrado, pós-graduação e trabalhei um monte ali, 24 horas, 36 horas seguidas, para eu conseguir pagar essa viagem que eu vou fazer. Certo. Então não é só uma viagem, é o fruto de um trabalho ali, minha meta é aquela ali, mas eu preciso me permitir a fazer isso. E aí cada um tem o que gosta. Então, talvez viagem não seja o que você gosta. Mas você se permitir a fazer o que você gosta é muito importante. Não precisa ser só trabalho. Sim. A Lady Gaga foi uma grande válvula de escape, né? A gente acompanhou de pé. Todo mundo no Rio em 2026 com certeza já está confirmado nessa agenda, né? Quem vem ninguém sabe, mas você vai, né? Já vi até o apartamento. Não sei quem vai. É igual o The Town que vai ter agora em setembro no São Paulo. O Rock in Rio de São Paulo. Eu já comprei 2 ingressos. Eu nem sei quem vai. Não saiu ainda, mas eu já comprei. Eu vou. Isso que nos motiva também. O nosso público ele é bastante diverso, assim, quem vai nos escutar, a gente pretende abranger todos os alunos, né, trazer curiosidades para todos os termos, vamos dizer assim. Mas, e como é o nosso episódio de estreia, a gente vai focar bastante também em quem está começando. A gente já falou, a gente que já está na metade do curso agora, já está quase meio médicos, mas pensando em quem está começando a faculdade de medicina, aí para a nossa T11, né, os nossos mais recentes na faculdade, quais as dicas seriam para que eles pudessem aproveitar da melhor forma esse momento, assim, né? Vai devagar. Volta pro meu conselho para mim, calouro, respira. A gente entra querendo eu quero estar na liga de neurocirurgia, de não sei o quê. A gente já entra com uma vontade muito grande de fazer. E às vezes até decepciona. Porque quando eu entrei, por exemplo, eu achei tão decepcionante a gente começar com umas matérias de biologia, que eu já queria ter consultório, queria estar no hospital. Todo mundo querendo primeiro ano e já tá na Santa Casa. A gente já entra achando que vai ser o Grey's Anatomy na nossa vida, verdade. Assim. Então, eu acho que muito vai dessa questão também de vai devagar, respira, não precisa ser tudo de uma vez. Aceita suas falhas. A faculdade não é igual à escola. Então, você chegar e já achar que você só vai sair tirando 10 igual fazer na escola, não vai ser assim. Isso vai consumir muito do seu tempo. Tem gente que entra trabalhando, então é uma questão que a pessoa tem que saber que não vai ser a mesma coisa. É um curso que exige que a gente fique o dia inteiro e a noite vivendo para ele. E aceite que você precisa ter momentos de lazer. Então, para um pouquinho. Tem um momento de correr lá no buracão, tem um momento de fazer uma academia, vai na feira de quarta-feira. Não fica bitolado. Eu sei que às vezes a gente vai precisar semana de prova, beleza, essa semana antes da prova não vou conseguir fazer, ok, essa semana pode, mas permita-se a ter válvulas de escape. Então acabou a semana de prova, vai para sua casa, viaja 3.000 quilômetros, falta na aula de segunda-feira, organiza isso. A gente precisa ter essas questões também. Então eu, por exemplo, eu morava a 1.000 quilômetros, não era 3.000 igual você. Eu tinha as faltas do semestre que estavam prontas já, assim. Eu deixava algumas para emergência, né? Só que eu já sabia que eu ia faltar tal dia, porque eu vou para minha casa. Eu quero estar em casa, quero ver minha mãe, quero ver meus amigos. E aí quando eu voltava pro Rio, eu voltava com um gás para fazer tanta coisa que se eu não tivesse vindo, eu não ia ter conseguido fazer. Então permita-se parar. Não precisa sair correndo. A faculdade vai estar aqui, são 6 anos. E se você precisar fazer um pouquinho mais, tá tudo bem. Você vai ser médico do mesmo jeito. Então não precisa ser igual a todo mundo. Se o seu colega tá tirando 10, você não precisa tirar 10 também. Ele pode não conseguir fazer uma coisa que você
consegue. Tem vários colegas meus que na época de faculdade eu ensinava a eles, e hoje eles estão muito melhor que eu em vários aspectos, porque eles foram para a área que eles gostam, e estão fazendo o que eles gostam, e é isso. Eles não precisavam ser bom em clínica médica e saúde pública igual eu era. Eles eram de ortopedia e acabou. Então é muito uma questão de você aceitar que você é diferente, cada um é diferente, não seja queira comparar com os outros. E vai devagar, respira, permita-se respirar. Precisa de uma parada? Tenha essa parada. Não é vergonha nenhuma ir pro show da Lady Gaga de vez em quando. Então, se organiza para isso. Não precisa também faltar em um monte, reprovar por falta, mas se organiza para isso, para você conseguir ter um gás melhor para você fazer outras coisas depois. E aproveita o que tiver fora da faculdade. Aqui vocês ainda não tem tanta coisa fora da faculdade, o que tem ainda acaba sendo vocês que se organizam mais pelas ligas, mas aproveita muito isso, não só para estudar, mas para você ter contato com outras pessoas, para você conhecer coisas diferentes. Quando eu estava na faculdade, eu fiz trabalho voluntário nas Olimpíadas, eu fiz trabalho voluntário no Rock in Rio. A primeira vez que eu fui no Rock in Rio foi para trabalhar. Como socorrista. Eu não assisti nada. Eu ouvi o show, mas não assisti nada. E conheci um monte de gente legal. Assim como nas Olimpíadas também. Permita-se fazer outras coisas, conheça gente. O nosso curso é um curso que você precisa saber falar com pessoas. A gente não aprende a falar com pessoas na sala de aula. A gente aprende a lidar com pessoas na prática, conversando com pessoa. Então, eu lá no Rio, por exemplo, eu sou desses que conversa com os argentinos que estão do lado para saber de onde eles veem, o que eles estão achando do Rio, o que eles estão achando do Brasil. Eu leio muito livro, eu assisto muita série, e isso faz parte da minha profissão, porque eu vejo pessoas diferentes falando de termos diferentes. Então, se você me jogar para falar numa rádio com um público mais leigo, eu consigo falar. Se você me jogar na sala de aula para conversar no Medcase, eu consigo conversar. Para precisar de um congresso, no termo técnico, eu consigo falar. Se você me jogar numa favela, eu consigo conversar com a pessoa da favela. Eu trabalhava no subúrbio do Rio, então eu tinha minha linguagem diferente. Só que para você conseguir passear por esses públicos diferentes, você tem que conhecer pessoas diferentes. E isso não é na sala de aula. Então, o horário fora da aula é a hora que você tem que... O que eu reservei para você falar, para vocês tem que reservar para um lazer, para ir uma academia, para fazer alguma coisa, faz parte do nosso trabalho também. Porque a gente vê pessoas diferentes, por mais que seja um lazer, a gente acaba abrangendo para isso. Então, você vai ter material para conversar com os outros, você vai ter conteúdo para conversar com os outros. Então, um professor disse isso para mim uma vez. Era um professor muito inteligente, inclusive. Que a medicina não é só ler o Harrison, não é só ler o Guyton, é ler um Harry Potter, é ler um Machado de Assis, é assistir uma novela, porque a gente vai estar conhecendo pessoas. A gente estuda o racional dentro da parte de medicina, mas o emocional a gente não estuda aqui dentro, a gente conhece quando a gente lida com pessoas. Então essa questão da gente ter mais contato com pessoas, sair um pouquinho do livro, sair um pouquinho do computador, é importante pra gente também. Perfeito. E como que a empatia e a escuta ativa, ela também ajuda o profissional a se proteger emocionalmente? Eu acho que é muito da questão da gente ter uma autoempatia também, eu acho também, da gente, porque muitas vezes a gente reconhece problemas dos outros que a gente está tendo também, só que nos outros a gente trata, a gente aconselha, a gente manda pro psicólogo alguma coisa e pra gente a gente ignora. Sim. Então eu acho que ter um olhar próprio é muito importante. Só que essa questão da busca ativa e da empatia é muito pra gente lidar com as outras pessoas. Eu acho que quando a gente ajuda as outras pessoas, acaba ajudando um pouquinho a gente também. O que eu sentia muito quando eu trabalhava no SUS, principalmente, hoje em dia eu estudo SUS, mas eu tô um pouquinho de fora, era que a gente cobrava muito que a gente tivesse uma empatia, uma humanização com o paciente. Só que era muito difícil que tivesse uma empatia, uma humanização com o profissional. Então eu lembro que eu já saí de lugares que eu trabalhava justamente por causa disso. Que eu gostava de ser humanizado com o paciente, só que eu não aceitava que não fosse humanizado comigo. Sim. Então eu acho que tem muito disso ainda. Hoje os lugares que eu trabalho, depois de um certo tempo você consegue escolher os lugares que você trabalha. Então hoje eu escolhi os lugares que eu trabalho. E aí os lugares que eu trabalho são lugares que têm empatia com a gente, humanização, que não só cobram que a gente tenha com os pacientes, com os alunos, mas que tem ao contrário também. Então eu sei que quando eu falo com a coordenação da FAI, por exemplo, quando eu preciso de alguma coisa, eles ouvem e tentam ajudar. Não é uma questão de não dá pra fazer. Às vezes não dá pra fazer, mas eles ouvem a gente consegue conversar. Alguns lugares não são assim. Então eu acho que vem muito disso também, da gente não só
se cobrar de fazer uma empatia e humanizado com os outros, mas também cobrar que façam isso com a gente. E a gente não é burro de carga, nem os burros de carga estão sendo tratados mais assim hoje, porque a gente tem direito do animal. Então a gente não é só um número, a gente é uma pessoa. Então eu teve um lugar que eu estava trabalhando e num dia só falaram assim, ó, a gente não quer que você trabalhe mais aqui, a gente quer trabalhar em outro lugar. E me transferiram de unidade, eu tinha agenda no lugar, tava tudo organizado ainda. Eu falei assim, não, beleza, por que vocês estão mandando? Ah, é porque eu preciso fazer isso, isso e isso por tanto tempo. Então, ó, eu vou fazer isso pra você por esses 15 dias que você precisa, eu estou saindo no 16º, eu estou pedindo demissão. Todo mundo ficou assim, como assim? Eu falei assim, não, eu não vou trabalhar num lugar que não conversa comigo. Que só me liga uma hora e me põe alguma coisa, não me dá explicação, não me avisa antes, não é assim que funciona. Ainda mais que eu já estava formado em gestão na época, então eu sabia que não era pra funcionar desse jeito. Então é muito dessa questão também, não a gente parar de se cobrar também tanto de ser empático com os outros. Obviamente tem que fazer isso, só que cobrar que sejam com você também. É uma via de mão dupla. E eu acho que hoje em dia a gente passa muito por isso até em situações com os próprios pacientes, né? Às vezes você tá num postinho ali que tá muito lotado, acho que falta também dos pacientes entender a situação que o médico tá passando. E às vezes você deixa de tomar água, deixa de comer, você não pode passar para ir no banheiro que você já é xingado ali no meio. Então saber lidar com isso também é bem complicado, né? É difícil, só que assim, esse ponto eu já trabalhei um pouco melhor. Porque lá no Rio o povo era grosso, então isso eu já acostumei, porque o povo de lá era grosso. Às vezes eles não estavam nem querendo ser grosso, era o jeito deles, mas eu percebo que o médico ainda tem bastante respeito. Eu vejo isso acontecendo muito com a enfermagem, por exemplo. Sim. Como que eu lido com isso, tá? Eu aceitei, na verdade, que a pessoa que tá do lado de lá, ela não tá feliz. Se ela tivesse feliz, ela não tava na minha frente. Com certeza. Então, ela tá com sentimentos negativos em graus diferentes, mas a pessoa não tá racional, aquela pessoa tá emocional. Então, ou ela vai estar triste, ou ela vai estar com dor, ou ela vai estar com raiva. Mas ela não está feliz. A única pessoa que vai feliz no médico é o do pediatra, porque vai fazer puericultura para pesar o bebê só e não tem doença nenhuma. Todos os outros médicos, a pessoa que está na nossa frente, ela não está feliz. Ela pode estar um pouquinho triste, mas ela sempre vai estar um pouquinho com alguma coisa negativa. Então, eu não posso esperar que essa pessoa vai ser racional igual eu estou sendo racional. Então, muito do que acontece, às vezes que aconteceram as situações comigo, é muito de eu manter a calma e eu não entrar junto com ela, porque eu consigo controlar, porque eu não tô com dor, eu não tô com raiva, eu não tô triste. Posso estar por outros motivos, mas são motivos que estão lá fora. Ali eu tô, é o Dr. Guilherme, não é o Guilherme. Então, eu aceito que ela não vai estar racional comigo. E tudo que ela falar ali pra mim é porque ela não tá sendo racional. Às vezes que aconteceram isso comigo, toda vez que eu tirei a dor dessa pessoa, essa pessoa voltou pra pedir desculpa. E geralmente com chocolate. Então até prefiro então que isso aconteça. Então vale a pena. Mas a gente precisa aceitar isso, entendeu? É diferente, por exemplo, quando, igual eu falei, de quando você lida com uma gestão, com uma administração que trata você mal. Aí eles não têm motivos pra estar tratando você mal. Aquela pessoa do outro lado, ela tem. Se ela ficou 3 horas ali com dor na sala de espera, por mais que não seja a nossa culpa, ela ficou 3 horas com dor ali na sala de espera. Não tem como eu esperar que ela entenda, porque ela ficou 3 horas com dor ali. Muitas vezes ela sabe que não é a nossa culpa, só que a gente é quem tá na frente pra ela falar alguma coisa. Não tem como ela ir num prefeito brigar porque ela ficou 3 horas na sala de espera. A quem tá na frente é a gente. Ali, né? Então, muito do que eu aceitei que eu sou a pessoa que ela vai falar. E geralmente, quando a pessoa fala isso pra mim, eu aceito. Então, tipo, nossa, doutor, eu fiquei 3 horas esperando, eu fico, nossa, deve ter sido difícil ficar 3 horas esperando, porque eu não sei se eu conseguiria, então você tá certo e tá bravo. Vamos tentar tirar a sua dor agora, depois se você quiser, você consegue fazer tal coisa, ouvidoria em tal lugar, o telefone é tal, liga em tal lugar, posta no Instagram, posta no Facebook, pode reclamar, mas vamos tirar a sua dor aqui agora, mas você tá certo em estar angustiado, porque você ficou 3 horas com dor na sala de espera. Não é culpa minha. Mas você ficou 3 horas, ó. Então é uma coisa que sinto muito, realmente. Eu não queria passar pelo que você passou. Só que não é uma questão de eu ficar, tá lotado o posto de saúde. A pessoa não quer saber disso, ela ficou com dor ali. Então é uma questão de eu aceitar que é isso, que é um problema realmente, entendeu? Não é culpa minha, eu sei que não é culpa minha, mas eu sou a pessoa que está na frente dela para ela conseguir falar. Então geralmente quando isso acontece, eu
valido o que ela tá sentindo. Então, realmente, deve ter sido muito difícil você ter passado por isso. Eu não queria ter passado pelo que você passou. Vamos tentar resolver agora o mais rápido possível para você parar de sentir isso e a gente conseguir chamar o resto que tá ali atrás também, que também tá na sala de espera com dor, pra gente conseguir aliviar a dor do resto das pessoas também. Hoje tá assim assado porque aconteceu tal coisa. Teve uma pessoa lá atrás na UTI que eu precisei entubar, enfim. Às vezes eu até explico por que demorou. E geralmente as pessoas entendem. E 99% das vezes que aconteceu isso comigo, o paciente pediu desculpa depois. E mandou chocolate, mandou coisa. Mandou 5 quilos de maracujá uma vez. Nossa. Esse 1% das pessoas que não pediram desculpa foram outros médicos. Que passaram por consulta, né? Que foram grosseiros e depois ficou por isso mesmo. Já teve médico que falou que eu quisesse que eu morresse, porque não conseguiu vaga pra passar no centro de Covid, que não era nem eu que fazia a agenda. E são pessoas que passam pela mesma situação. São pessoas que passam pela mesma situação. Então a empatia entre médicos ainda é bem rara. Acaba sendo mais quando você é amigo deles. Mas eu acho que vem muito disso. Então o paciente que está do nosso lado, a gente tem que aceitar que ele não vai estar sendo racional. E não tem como eu esperar que ele entenda que ele ficou, faz parte, tá com problemas na saúde aqui, tá faltando médico realmente, ou o médico tá de férias, ou o médico teve que entubar alguém. Ele tava com dor, não tem como você esperar que ele vai entender. Quando a dor passar, ele entende. Mas na hora que ele tiver com dor, ele só tem uma coisa na cabeça: quero tirar minha dor. E aí é válido, é humano isso. Se eu tivesse com dor, ia ser a mesma coisa. Então não tem como eu esperar que a pessoa vai estar entendendo o que ela esperou ou porque aconteceu alguma coisa. Na hora ele não vai entender. Então pode ficar bravo, pode ficar triste. Eu vou respirar fundo, me xinga que eu respiro fundo e falo, não me xinga, mas você tá certo e tal. E geralmente quando passar eles vão vir pedir desculpa, porque eles não estavam racional na hora. E não tem como a gente cobrar isso deles. E assim, em relação a momentos delicados, como que você lida, por exemplo, para dar notícias difíceis para um familiar, para um próprio paciente? Eu recebi uma notícia difícil com 13 anos, quando meu pai morreu. Então eu fico pensando muito como eu queria ter ouvido isso. Porque na verdade eu nunca ouvi. Eu assimilei que meu pai tinha morrido pela situação que estava acontecendo, mas nunca chegaram e falaram para mim, falaram para minha mãe, eu ouvi minha mãe chorando e eu entendi. As minhas pós-graduações depois foram muito mais para esse lado. Então na parte de gestão e liderança a gente falava muito dessa parte de comunicação. Hoje quando eu dou aula que eu dou na Unifesp é sobre comunicação. Então a gente tem algumas táticas para a gente fazer isso também, não é uma coisa que vem na nossa cabeça. Obviamente ter um pouco de sensibilidade é muito importante, mas a gente seguir um roteiro para não ser uma coisa que vai ficar só na sua cabeça também faz muito sentido. Então geralmente quando eu vou fazer isso, o lugar que eu vou fazer isso é muito importante. Então não vai ser numa sala de espera que eu vou dar uma notícia ruim, não vai ser na frente de várias pessoas que eu vou dar uma notícia ruim. Geralmente eu vou colocar num lugar que eu tenho controle sobre esse lugar. Então eu gosto de pegar uma sala extra que não seja o consultório que eu estou atendendo. Por exemplo, quando eu estou no pronto-socorro, geralmente os pronto-socorros tem mais de uma sala ali, geralmente tem até uma que está vazia. Então eu chamo para a sala vazia, para a hora que eu conversar com a pessoa, tá só eu e ela, e eu gosto de usar uma outra sala, porque eu posso deixar a pessoa naquela sala. Porque aí eu acabo de conversar e eu falo, se você quiser ficar aqui um tempinho, pode ficar, não tem nada nessa sala, fica à vontade, depois quando você sair, alguém vem e apaga a luz pra você. E aí eu volto pro meu consultório normal. Quando eu tenho só meu consultório, acaba que eu faço isso no meu consultório. Mas quando eu tenho uma sala extra, eu gosto de fazer isso. Então é um lugar que eu tenho controle, um lugar claro, silencioso, que a pessoa vai ficar sozinha depois. Geralmente eu tento entender antes o que a pessoa sabe do que eu vou conversar. Então se for, por exemplo, vou dar um diagnóstico de câncer para ela, antes de eu falar, você está com câncer, eu tento entender o que ela acha que está tendo, o que ela já leu sobre. Porque talvez a hora que eu falar que ela está com câncer, ela já tenha lido na internet alguma coisa muito ruim sobre o câncer dela, que a hora que eu falar já é o fim daquela pessoa e ela não vai ouvir mais nada do que eu falar depois. Então geralmente eu tento entender o que essa pessoa está sabendo já sobre o assunto que eu vou conversar com ela. E até qual ponto ela quer saber. Porque tem pessoas que querem, quando a gente fala que tem um câncer, ela quer saber quantos meses de vida eu ainda tenho. E tem pessoas que a hora que a gente fala que é câncer, ela fala que não quer saber mais nada. Que ela vai fazer o tratamento, mas ela não quer saber de gravidade, ela não quer saber nada e chama outra pessoa pra falar com outra pessoa, fala pro meu filho, fala pro meu pai e depois ele me explica ou depois ele resolve, mas eu não tô com cabeça pra ouvir. Então eu tento entender o que ela quer saber e o quanto ela sabe. E aí depois eu passo as informações para ela. E aí eu volto para ela falar comigo. Então não é uma coisa que eu falo sozinho. Eu acabo de falar e eu paro para ouvir o que essa pessoa tem a falar.
Eu acho que eu faço isso bem. Na época do Covid, lá em Lucélia principalmente, a Santa Casa me chamava para avisar quando alguém morria. Eu era um trabalho que eu odiava. E não era nenhum trabalho, na verdade. Não era um trabalho, na verdade, porque eu não estava recebendo para fazer isso. Só porque eu trabalhava no posto de saúde. Só que como eu tinha uma relação boa com os pacientes, quando eles precisavam que avisasse alguma coisa ruim, ou quando quiser que eu convencesse alguma coisa, eles me chamavam para subir para conversar com o paciente. Então, por exemplo, teve uma vez que um paciente estava ruim na UTI. Na UTI não, porque o Lucélia não tem UTI. Então tava na UTI que a gente montou pro Covid, só que aí precisava de uma transferência para uma UTI de verdade, e a família não tava querendo que transferisse para UTI de verdade, porque tinha aquela cabeça que quem fosse para UTI ia morrer. Sim, E aí eles me chamavam para conversar com essa pessoa, porque essa pessoa já tinha passado pelo posto, então elas tinham confiança em mim. Assim como teve outras vezes que faleceu alguém da família e eles ligavam lá, ó, morreu um paciente que passou isso, você não quer vir aqui avisar? Com o médico que tá de plantão, não vai falar o tão mesmo bem tato, assim, né? Então era uma coisa que eu falava, não, se eu conseguir ir, eu sempre ia. E eu sinto que eu fazia isso bem. Mas você tem que se permitir uma certa leveza para fazer isso também. Então era uma coisa que se a pessoa quisesse me abraçar, ela ia me abraçar. Eu não podia ter uma coisa fria, então geralmente eu fazia isso sem uma mesa entre a gente, de uma forma um pouco mais, para se precisasse um abraço, ter aquele abraço, uma coisa mais fácil, para ser uma coisa mais humana mesmo. Eu não vou de uma vez, eu sempre faço isso de uma forma um pouco mais devagar, para eu conseguir ir vendo o que essa pessoa está fazendo. Então o meu olhar vai ser importante também, era uma coisa que eu não quebrava meu contato visual com a pessoa, mesmo que ela quebrasse. E eu vou fazendo diagnósticos ali o tempo todo. Então eu via quando eu conseguia falar mais rápido, quando eu tinha que ir mais devagar, pelo que estava acontecendo ali, pela linguagem não verbal que essa pessoa estivesse fazendo. Tem um protocolo que chama Spikes, que eu acho que vocês vão ver em algum momento aí na faculdade. Eu acho que em psicologia médica, alguma coisa assim. Mas... e na clínica médica, depois, como eu falo muito de comunicação, eu acabei colocando um pouquinho também. Que é sobre, literalmente, a gente ter comunicação de notícias ruins para a pessoa. E é basicamente isso que eu falei, a gente controlar a situação, a gente primeiro deixar a pessoa falar o que ela sabe, o que ela quer saber, depois eu falar para ela e depois a gente entrar num diálogo ali sobre o que a gente vai fazer a partir daí. Mas muito vem dessa questão de você ter uma sensibilidade, eu acho. E isso não é uma questão de faculdade. Então, se você não tem essa sensibilidade, você precisa desenvolver ela, o caminho é que eu falei, é vivenciar, é conversar com pessoa, é conhecer gente, é ler livro, é ver série, é ver filme, é ver novela, é assistir jornal, é sair um pouquinho do livro de medicina. A gente não lê sobre dor humana no livro de medicina, a gente lê sobre dor humana no Dom Casmurro, no Machado de Assis da vida. Então, pra gente ter essa sensibilidade, a gente tem que ir um pouquinho, parar de ver pessoas por dentro e conversar com as pessoas por fora. Se você que está aí do outro lado nos escutando, está se identificando, se sentindo sobrecarregado, respira fundo, você não está sozinho. Foram desafios, assim, reflexões importantes aqui. Caminha para o seu amigo que você acha que pode ser importante receber essas notícias, para ajudar a falar também sobre isso. E nós estamos só começando. Os outros episódios também serão assuntos relevantes e nós construiremos essa trilha, né, sobre vários assuntos importantes dentro da medicina. Doutor, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para o pessoal, assim, do dia a dia também tirarem as dúvidas. E teve uma caixinha muito legal, inclusive, que é assim, como lidar com o sentimento de culpa? Por exemplo, que o médico ele não pode salvar todo mundo. Às vezes eu acho que é uma dificuldade muito grande da gente. A gente quer salvar todo mundo e ter aquela perca. Eu acho que impacta muito, né, no emocional do médico, principalmente a primeira. Eu ia falar isso agora. A primeira eu acho que é a mais pesada. E como lidar com isso? Como que funciona? Eu acho que é muito uma questão de tempo também, tá? Como eu tive questões com saúde mental muito cedo, eu sempre gostei muito de estudar, e era engraçado que todos os médicos que eu passei, o cardiologista que me atendeu a primeira vez, que me mandou fazer medicina, e depois o psiquiatra que eu mandei, eles identificavam que eu gostava muito dessa parte. Então geralmente, eu lembro que o psiquiatra, a primeira consulta que eu fui, com 17 anos, ele falou assim, tem tal livro de psiquiatria, tô vendo que você gosta de ler, tem tal livro de psiquiatria, lê tal capítulo desse livro que fala sobre ansiedade. E aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi ler um capítulo de psiquiatria. Então eu acabei conseguindo entender muita coisa rápido. Mas
Então eu acho que toda vez que eu tinha algum tropeço em relação à saúde, a essa questão de saúde mental, eu conseguia me recuperar com certa facilidade depois. Obviamente que na hora a gente não consegue, né? Mas depois eu conseguia me entender. A primeira morte que eu tive, que nem era minha paciente real, porque eu estava no internato, só que eu já entrei no internato de cabeça e entrei direto na clínica médica, que era o assunto que eu gostava. Então eu até, os residentes até falavam que eu era o R meio, porque a gente tinha que ficar na faculdade, no hospital das 7 até as 2 horas obrigatoriamente, se eu não me engano, era uma coisa assim. Eu sempre ficava até as 5, até as 6, porque eu ficava com os residentes. Então os internos iam embora, eu continuava fazendo coisa ali com os residentes. Eu tinha uma residente muito gente boa, só que ela era bem atrapalhadinha, assim, e eu sempre fui bem organizadinho, então a gente se completava ali, sabe? Ela dava toda a parte burocrática pra mim fazer, eu adorava mexer com papelado. E tinha alguns pacientes que eram meus pacientes, que eu reportava a ela realmente, só que era meu paciente. E tinha ela chamava Sebastiana, ela tinha 62 anos, ela teve uma alteração diferente aí, neurológica, e a gente acabou descobrindo um câncer nela. A gente achou que era um AVC a princípio, depois que descobriu que era um câncer. O câncer que estava no cérebro, na verdade, era um sinal de ser metástase. Aí foi feita uma tomografia de corpo inteiro, achou um câncer no pulmão. Enfim, ela chegou acho que ela teve uma convulsão focal, acho que o braço só teve uma convulsão, e aí depois não tinha mais nada. E aí nessas 3 semanas que ela ficou internada, ela foi tendo paralisia e foi piorando. O pessoal do Rio é meio grosseiro, o jeito do carioca é esse, não é nem maldade, são eles que são assim, amo vocês, cariocas. E os enfermeiros de lá, eles não tinham tanto paciência. Então eu lembro que quando ela estava ficando com paralisia, a enfermagem passava 8 horas da manhã para dar medicação, oferecia água. Se ela falasse que ela não quisesse aquela hora, ela não ia beber água mais o resto do dia. E aí eu peguei pra mim a função de dar água pra dona Sebastiana. Então eu lembro que minha mãe foi pra lá no dia das mães, eu falei assim, mãe, você me dá licença agora um minuto, que eu vou lá no hospital dar água pra Sebastiana. Hoje é domingo, não tem aula, mas eu vou lá dar água pra ela, porque ela não vai beber água se eu não for. Então eu fui na Páscoa, eu fui assim várias vezes. E eu me aproximei demais, tanto dela quanto da família. Eu lembro que quando ela morreu, foi um baque muito grande pra mim. Por mais que ela tenha piorado, ido pra UTI, ficado entubada, não sei o quê. Eu acho que eu senti uma dor de família, assim, sabe? Eu lembro que o dia que ela morreu, eu cheguei no hospital 7h30. A minha residente chegava às 7. Ela tava numa sala me esperando. Aí eu fiquei assim, por que você tá escondidinha nessa sala? Porque essa sala não é nossa. Assim, é porque eu tô esperando você pra vir te avisar junto que a Sebastiana morreu. Porque no papel ela era minha paciente, só que na verdade ela era sua paciente, porque você que tá acompanhando ela desde sempre. Eu só assinava o papel que você fazia e depois eu passava lá pra ver se estava tudo certo realmente. Mas quem conversou com a família conhece você. A família quando vem aqui, ela não fala, quero conversar com a Cristina, ela fala, quero conversar com o Guilherme. Então é você que vai fazer sentido. Você pode não falar nada, porque eu sei que você nunca fez isso na vida. Então você não fez pra você também. Você vai estar lá só junto. Só que o seu rosto lá junto vai ser importante, porque o rosto conhecido é o seu. Eu falei, então vamos. Hoje, revendo, depois que eu estudei comunicação, tudo, o jeito que a gente fez foi todo errado, porque foi no corredor, porque assim que a gente saiu da sala, a família já tava na frente, assim, já. Então eles já cercaram a gente, e aí já foi no corredor, então não foi num lugar vazio, silencioso, igual eu falei que tinha que ser. E aí eu lembro da minha sensação de estar ali. Que eu não queria estar ali. Eu queria cavar um buraco e entrar num buraco e sumir daquele lugar. Porque eu lembro que a minha residente ia falando e a família olhando pra minha cara, esperando que eu falasse alguma coisa. E eu não tinha nada pra falar. Eu não queria nem estar ali, na verdade. E aí ela comunicou, a família olhava pra minha cara, eu só tava ali, tipo, concordando. Aí voltar, ela falava mais alguma coisa e tal. Acabou de falar, eles agradeceram, porque eles viram que a gente fez tudo certinho. O carinho que teve pela mãe, a gente fez um aniversário pra ela lá dentro. Então a gente fez bastante coisa. E Dia das Mães fez festinha também. E eles agradeceram, tal, não sei o que. Eles seguiram pra ir pra organizar as coisas do velório. Aí minha residente virou pra mim e falou assim, agora você vai pro banheiro masculino, eu vou pro banheiro feminino. A gente só 10 minutinhos e a gente volta pra atender os outros. E aí foi isso que a gente fez. Cada um foi pra um banheiro, a gente deu uma choradinha e fomos atender os outros pacientes, que eram nossos pacientes. E é a vida que segue. O que eu aprendi nesse dia? Eu posso ser empático, eu posso gostar do paciente e eu posso fazer tudo que eu acho que eu preciso fazer de melhor pra ele. Não tem problema eu dar água pra ele de fim de semana. Mas eu não posso levar eles como minha família. Eu preciso estar um passo atrás. Então eu comecei a entender que eu precisava ser um pouquinho frio. Isso não vai mudar o tratamento que eu vou fazer pra essa pessoa.
mas eu preciso estar um passo atrás, eu preciso estar um pouquinho para trás, não posso estar tão próximo dele, porque se não der certo eu vou sofrer também. Eu aprendi de cara já? Não, fiz isso outras vezes depois, só que aí cada vez que acontecia, eu entendi um pouco mais, até que chegou em 2020 eu tive um intensivão de morte. E aí toda vez que uma pessoa morresse com Covid, tão envolvida assim, né? tinha dia aqui no Covid que morria 2, 3 pessoas. E eu atendia Lucélia Damantini, então eu tinha paciente que morria aqui. E eu tinha que entender que não era eu. Que eu tava fazendo o máximo que podia, tava atualizado o máximo que podia. Na época eu fiz curso em Harvard, curso de USP, eu gastei uma grana estudando Covid. E todos os cursos falavam a mesma coisa. A gente tá ensinando um negócio que a gente não tem certeza. Então não é sua culpa se não der certo. Então a gente precisa entender isso também, que a gente não é Deus. Vai ter muita gente que vai morrer na nossa mão. Isso não significa que você tá fazendo errado. Obviamente, toda vez que acontece é legal você rever, para você ter certeza que você não tá fazendo errado. E você atualiza e você reaprende. Mas vai ter várias vezes que você não vai conseguir salvar a pessoa. Então, por exemplo, eu dou curso de RCP, de ressuscitação cardiopulmonar. O ACLS, que é o curso americano, que é o que eu fiz, já começa assim: 54% das pessoas não vão voltar. Então é mais da metade. E você fazer e não dar certo não significa que você está fazendo errado. Significa que 54% não vai voltar. Então não é culpa sua. Obviamente você tem que fazer o seu melhor e rever sempre. Então toda vez que eu atendo uma pessoa, tanto quando eu fiz certo quando eu acho que eu fiz errado, eu revejo para ter certeza se é aquilo ali. Então beleza, eu realmente fiz isso. Pode dar certo como pode não dar certo. Às vezes vai dar certo, mas às vezes não vai dar. E a gente precisa aceitar isso também. Mas é muito uma questão de falar é fácil. É muito uma questão de você vivenciar essas questões. Só que toda vez que você vivencia, você puxa, o Guilherme falou que não vai dar certo sempre. Então tal professor falou pra mim isso, que não vai dar certo sempre. Então é uma coisa que você mantém isso na sua cabeça. Faz o seu melhor sempre. Mas às vezes não vai dar certo. E você precisa aceitar que isso às vezes não vai dar certo. A primeira vai ser dolorosa. A segunda também vai, a terceira vai ser um pouco menos, a quarta vai ser um pouco menos. Até hoje é uma coisa que é ruim, mas eu já não sinto dor igual foi da Sebastiana. Eu não sei a nome dos outros, pra ser sincero, porque depois foram muitas pessoas. O que me marcou foi essa questão da primeira. Depois eu aprendi a lidar um pouco mais. Obviamente tem alguns casos que acabam marcando um pouco mais, criança, pessoa jovem. Casos mais específicos. Esses casos mais específicos. Só que mesmo assim eu ainda consigo lidar, eu acho. Então, por exemplo, teve uma pessoa no Covid no segundo ano que teve 29 anos, que morreu morreu com 27, que era a minha idade. E aí isso me marcou muito, que foi a pessoa mais jovem que morreu dos que passaram comigo. Só que não foi, eu já estava na fase que eu já fazia exercício físico. Então não foi um negócio que eu saí do posto e fui chorar. Foi um negócio que eu cheguei, concentrar o Covid, estava todo mundo mal. Eu falei, vamos fazer um minuto de silêncio? Aí eu chamei todo mundo, a equipe toda, a sala de espera, a gente fez um minuto de silêncio para pela pessoa. A gente acabou um minuto de silêncio e aí eu falei, agora vamos salvar o resto. E aí eu lembro que o pessoal da sala de espera começou a chorar, e aí os enfermeiros começaram a chorar também. E eu falei, não dá pra chorar que a gente vai atender agora. E aí a gente seguiu nossa vida, acabou a troca o vídeo e eu fui correr de novo. E aí, mas não foi aquele, se tivesse acontecido um ano antes, eu ia ter me voltado de chorar depois que eu saí de lá. Só que aí eu já comecei a aprender melhor. Então vai muito uma questão de você se acostumar mesmo, sabe? Esse é o trabalho que eu escolhi, eu quero salvar pessoas, vou tentar salvar o máximo possível, mas vai ter gente que eu não vou conseguir. Eu não sou Deus, eu sou um médico só. E eu preciso aceitar isso também, a gente é humano, a gente aceitar essas coisas é importante. Aí outra pergunta também que veio das caixinhas de pergunta do Instagram foi como a saúde mental do profissional impacta no cuidado com o paciente. Assim, se o profissional não estando bem, vai conseguir atender bem aquela outra pessoa. Tá, eu vou responder isso como profissional e como especialista em gestão e saúde, tá? Isso tem um impacto muito grande, Primeiro eu vou dizer como pessoa. A época que eu tava mal no Covid, eu atendia, meu atendimento era mais demorado, por exemplo. Eu sentia muito isso, porque eu acabava ficando emocionado durante a consulta, porque eu já tava mal o dia inteiro, na verdade. E aí acabava que pra eu me controlar e não começar a chorar durante uma consulta, isso nunca aconteceu, mas eu sempre precisava segurar pra não acontecer. Eu precisava gastar um pouco mais de tempo. Às vezes eu não ficava tão atento quanto eu precisava estar, porque eu tava com problema na cabeça.
Às vezes eu já achava que eu já não ia conseguir fazer nada, então não adianta fazer muita coisa. Então isso tem um impacto muito grande. Quando a gente tá, isso não é só na medicina, mas quando a gente tá com a saúde mental em dia, quando a gente tá bem, no geral, não só de saúde mental, mas de saúde física e bem-estar no geral, a gente consegue ter uma produtividade muito maior, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue ter mais uma energia melhor. Igual eu falei, toda vez que eu volto de uma viagem, eu tenho um gás muito maior para fazer coisa. Porque você dá uma relaxada. Então, quanto mais estressado você tá, deprimido, ansioso, você tá menos produtivo, no geral, não só dentro da aula da saúde, isso é no geral. Então, a gente ter esses momentos de dar essa relaxada faz parte de manter uma produção. Agora, pensando como gestão, os lugares que hoje estão atualizados em questão de gestão estão prestando atenção nisso. Porque se você, os patrões aí, as administrações, as gestões no geral, os líderes principalmente, eles já perceberam que se o colaborador tá bem no geral, saúde física, bem-estar e saúde mental, ele produz mais. E então a chefia que está prestando atenção nisso já faz coisas para esse lado. Então tem algumas estratégias, por exemplo, de feedback contínuo. Que você marcar uma reunião contínua que vai dar um feedback. Eu fazia muito isso na Central Covid. Quando a gente começou a fazer isso, eles assustavam, porque eles associavam o feedback com uma coisa negativa. E aí tinha dia que a reunião do feedback era para falar: o trabalho de vocês está maravilhoso. Continua fazendo isso, que eles falavam que era dar estrelinha quando eu fazia isso. Que eu dava estrelinha. Só que não era uma reunião só para falar mal. A gente tinha reunião sempre, mesmo que fosse reunião para falar bem. E todo mundo participava. Então, eu fazia a pós-graduação em gestão na época que eu estava na Central Covid da Damantina. Então, tudo que eu aprendia, eu já ia colocando em prática. Então, por exemplo, tinha reunião que a gente tinha, que era a equipe inteira, e quem ia falar as estratégias que a gente ia mudar era o pessoal da limpeza. Porque o pessoal da limpeza fazia um trabalho gigante. Dentro da saúde sempre faz um trabalho gigante o pessoal da limpeza, mas durante o Covid fez muito mais. Então, não era só a opinião do pessoal técnico, do enfermeiro, do médico, era todo mundo que estava lá. A recepcionista falou que a gente precisa mudar tal coisa para facilitar o trabalho dela. Então, vamos mudar isso aqui para a recepcionista. A limpeza falou que a gente precisa mexer tal coisa assim assado, porque aí vai facilitar para ela. Então, vamos mudar isso aqui assim. Então, eles eram ouvidos, independente de qual seja o cargo. E eu dava feedback, independente de qual seja o cargo também, tanto positivo quanto negativo, e a gente se reorganizava. Então era uma equipe, não era um negócio que eu não era como chama, um chefe, eu era parte da equipe, eu era o líder da equipe, mas eu fazia parte da equipe. Então quando tinha um problema de todo mundo, quando tinha uma coisa boa, era uma coisa boa de todo mundo. E então eu acho que vem muito disso, da gente conseguir que tenha essa percepção também das pessoas que estão acima da gente, sabe? Porque isso faz uma diferença muito grande. Então, quando você trabalha num lugar que é atento a isso, você acaba produzindo muito mais, porque você tem uma segurança. E aí, quando você tá num lugar... Igual eu falei, eu saí dos lugares, quando algum lugar começava a perceber, me mostrar que não me tratava bem, que eu ficava mal de estar trabalhando ali, eu não via por que continuar. Então, é muito da gente também aceitar ter essas trocas, sabe? Uhum. Mas a grande maioria dos lugares hoje que estão atualizados nessa questão estão prestando atenção mais disso. Então, isso acaba dando uma melhorada. É raro hoje o lugar que não presta atenção nisso, porque a pessoa que está bem, no geral, assim, ela vai produzir muito mais. Então, se as chefias que estão espertas com isso, elas querem produção. Então, elas tem que focar nisso também. Os lugares que ainda estão cobrando desumanamente é porque ou não tem concorrência para ter troca de lugar ali, o pessoal fugir para outra empresa, ou ainda não se percebeu que na verdade a produção está ruim por causa deles. Mas essa questão precisa precisa ter atenção, assim como a FAI, por exemplo, tem atenção com a saúde mental de vocês, a nossa também, os outros lugares também precisam ter, os hospitais e etc. Doutor Guilherme, foi uma honra ter você aqui nesse espaço. Nós já tínhamos esse contato na semiologia, é alguém que a gente já acompanhava nas redes também, mas essa conversa nos aprofundou um pouco e a admiração por você só cresce. Então, muito obrigado pela disponibilidade, pela disposição de estar aqui. E você tem esse espaço para levar sua mensagem, aí um espaço livre,
para deixar um recado para os estudantes, para os profissionais que estavam nos escutando em todas as redes sociais aí. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Vocês sabem, quando vocês chamam eu topo sempre. Só não topo se não der realmente. E para vocês que estão ouvindo a gente, seguindo aqui no tema, eu acho que o conselho é o conselho que a gente fez várias vezes, que o Samu até parou um pouquinho pra gente fazer isso. Respira. Não precisa ser uma coisa pesada. Eu sei que o curso, na verdade, falando da medicina no geral, é um curso pesado, complexo. A gente tem que estudar bastante, a carga horária é gigante. Só que a gente precisa ter momentos de leveza. Então se permite a respirar, se permite a ir numa piscina, se permite a tomar sol, se permite a correr, fazer uma academia, ir no show do Lady Gaga, se permite a viajar um pouquinho, vai ver seus pais, não fica aqui bitolado. Obviamente é uma questão de ter uma organização, então para eu fazer isso eu vou precisar estudar um pouco mais outro dia, e você vai se reorganizando. Mas tem essas válvulas de escape, tem esses momentos que vai fazer uma diferença muito grande para vocês. E vocês vão ver que às vezes dar uma pausa faz você produzir muito mais depois. Então talvez vocês não estão conseguindo fazer aquele trabalho, não está conseguindo ler aquela matéria, porque você não deu essa pausa. E a hora que você dá essa pausa, nem se for uma pausa curta, que você não tem muito tempo, mas vai chupar um sorvete, vai comer um pastel na feira, a hora que você volta, você dá um gás que você nem... Vai jogar um videogame 1 hora ali, assistir uma série... vai dar um gás gigante para você. E permita-se que as pessoas estejam junto com você. Não só para as coisas ruins, mas para as coisas boas também. Então na minha faculdade, por exemplo, a gente tinha o domingo do Game of Thrones, que era sagrado. Todo domingo a gente juntava para assistir Game of Thrones. Meus amigos iam em casa, de sexta-feira, meus amigos iam jogar videogame na minha casa fielmente. Em semana de prova, a gente estudava e jogava, estudava e jogava. Só que era um compromisso tão importante quanto a minha aula de inglês que eu fazia também. Então, tava na minha agenda. Era o horário de ficar com meus amigos. Era o horário de assistir Game of Thrones. Nada vai me... nada não, né? Uma coisa muito forte podia acontecer e podia cancelar. Mas... era tão importante quanto o meu estudo, o meu trabalho. A gente precisa ter esses momentos de relaxar, de respirar, para a hora que a gente for engatar ali, for estressante, não ser tão acumulativo. É um estresse novo, porque eu zerei meu estresse a hora que eu dei uma pausa. Sim. E é isso, obrigado. Doutor, muito obrigada. E para quem assistiu a gente até aqui também, acompanhou até o final, a gente queria agradecer a todo mundo e pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal, seguir o PodMed nas redes sociais e no YouTube. É isso, nós nos encontramos nos próximos episódios. Esse é o primeiro de uma temporada aí, feito especialmente para o nosso público, né, o Centro Universitário de Adamantina, mas também para todos que conseguiram nos acompanhar. É isso. Obrigada, gente.